Imagine descobrir, na hora de pagar um fornecedor importante, que dinheiro da empresa não é suficiente. Ou então, perceber que um cliente deixou de pagar uma venda realizada há 2 meses e ninguém havia notado. Situações como essas acontecem todos os dias em pequenas empresas. E na maioria das vezes, não são causadas por falta de vendas ou excesso de despesas. O problema está na falta de controle das contas a pagar e das contas a receber. Quando o empresário sabe exatamente o que precisa pagar, o que tem para receber e quando essas movimentações vão acontecer, administrar a empresa se torna muito mais tranquilo. As decisões deixam de ser baseadas na memória ou na sorte e passam a ser tomadas com informações concretas. Nesta aula, você vai entender o que são contas a pagar e contas a receber, por que esse controle é tão importante, como organizar essas informações de forma simples e como utilizá-las para manter a saúde financeira da empresa. Entendendo o que são contas a pagar e contas a receber. Antes de aprender a controlar essas informações, precisamos entender exatamente o que elas representam. As contas a pagar são todos os compromissos financeiros que a empresa assumiu e que ainda precisam ser quitados. Isso inclui aluguel, salários, fornecedores, impostos, energia elétrica, internet, financiamentos, parcelas de equipamentos e qualquer outra despesa que tenha uma data para pagamento. Já as contas a receber representam o dinheiro que a empresa ainda vai receber dos seus clientes. Sempre que uma venda é feita a prazo ou um serviço é prestado com pagamento futuro, nasce uma conta a receber. Não basta saber quanto dinheiro existe hoje na conta bancária. É preciso conhecer todos os compromissos futuros. Essa visão evita surpresas desagradáveis e permite um planejamento muito mais eficiente. Por que esse controle é tão importante? Agora que entendemos os conceitos, surge uma pergunta natural. Por que controlar contas a pagar e receber faz tanta diferença? Porque praticamente toda decisão financeira depende dessas informações. Imagine uma empresa que possui R$ 50 mil disponíveis na conta. À primeira vista, parece haver dinheiro suficiente para investir em novos equipamentos. Porém, ao consultar as contas a pagar, o empresário percebe que nos próximos 15 dias vencerão impostos, salários, fornecedores e aluguel, totalizando R$ 48 mil. De repente, aquele investimento deixa de parecer uma boa ideia. O mesmo acontece com as contas a receber. Talvez existam muitas vendas realizadas, mas boa parte dos clientes só pagará no mês seguinte. Sem esse controle, o empresário pode acreditar que terá dinheiro disponível, quando na verdade precisará aguardar os recebimentos. Essas informações permitem planejar pagamentos, negociar prazos e evitar dificuldades financeiras. Como organizar as contas a pagar? Organizar as contas a pagar é muito mais simples do que parece. O primeiro passo é registrar todas as despesas assim que elas forem assumidas, mesmo que o vencimento ainda esteja distante. Sempre que comprar mercadorias, contratar um serviço ou assumir qualquer compromisso financeiro, registre imediatamente essa obrigação. Cada conta deve conter informações básicas, como descrição da despesa, fornecedor, valor, data de vencimento e situação do pagamento. Esse hábito evita esquecimentos. Também facilita a visualização das despesas futuras. Imagine uma oficina mecânica que compra peças para reposição. Se cada compra for registrada no momento em que acontece, o proprietário conseguirá prever quanto precisará desembolsar nas próximas semanas. Isso reduz o risco de atrasos e melhora o relacionamento com fornecedores. Outro ponto importante é acompanhar diariamente os vencimentos. Poucos minutos por dia são suficientes para verificar quais pagamentos estão próximos e evitar multas, juros e interrupções de serviços. Como controlar as contas a receber? Controlar as contas a receber exige a mesma disciplina. Sempre que uma venda for realizada com pagamento futuro, ela deve ser registrada imediatamente. Não importa se o pagamento acontecerá em uma semana, um mês ou vários meses depois. Cada recebimento precisa conter informações como nome do cliente, valor, data de vencimento e situação do pagamento. Esse controle permite acompanhar quem já pagou, quem ainda precisa pagar e quais valores estão em atraso. Imagine uma empresa de prestação de serviços. Ela realiza dezenas de atendimentos por mês. Se confiar apenas na memória, será muito fácil esquecer algum cliente ou deixar de cobrar um pagamento. Quando tudo está registrado, basta consultar o sistema ou a planilha para saber exatamente quais recebimentos estão pendentes. Além disso, acompanhar os recebimentos ajuda a reduzir a inadimplência. Inadimplência é o nome dado à situação em que o cliente não paga dentro do prazo combinado. Quanto mais cedo a empresa identifica um atraso, maiores são as chances de resolver o problema de forma amigável.
A importância do calendário financeiro. Um dos maiores benefícios do controle das contas a pagar e receber é a possibilidade de enxergar o futuro financeiro da empresa. Isso acontece por meio de um calendário financeiro. Em vez de olhar apenas o saldo bancário de hoje, o empresário passa a visualizar tudo o que acontecerá nos próximos dias, semanas ou meses. Imagine um mercado de bairro. Durante a primeira semana do mês, entram muitos pagamentos dos clientes. Já na segunda semana, vencem diversos boletos de fornecedores. Com o calendário financeiro, o proprietário consegue perceber esses movimentos com antecedência. Se notar que determinado período terá muitos pagamentos e poucos recebimentos, poderá negociar prazos, antecipar cobranças ou reorganizar compras. Essa previsibilidade reduz riscos e melhora muito a gestão financeira. Utilizando essas informações para tomar decisões, as contas a pagar e receber não servem apenas para organizar documentos. Elas ajudam diretamente na tomada de decisões. Imagine que um fornecedor oferece um grande desconto para pagamento à vista. Antes de aceitar a proposta, basta verificar as contas futuras. Se existir dinheiro suficiente para manter o caixa saudável, talvez seja uma excelente oportunidade. Agora imagine a situação contrária. Um cliente importante solicita um prazo maior para pagamento. Ao consultar as contas a pagar, o empresário percebe que haverá diversos vencimentos antes dessa nova data. Nesse caso, conceder prazo poderá gerar dificuldades financeiras. Observe como decisões aparentemente simples dependem dessas informações. Quanto melhor for o controle financeiro, melhores serão as decisões. Exemplos práticos. Vamos imaginar uma loja de roupas. A proprietária registrava apenas as vendas realizadas, mas esquecia de controlar os boletos dos fornecedores. Como consequência, alguns pagamentos atrasavam todos os meses. Depois que implantou um controle de contas a pagar, passou a acompanhar diariamente os vencimentos e eliminou multas por atraso. Agora, pense em um restaurante. Grande parte das vendas era feita por aplicativos e cartões, com recebimentos em datas diferentes. Ao organizar as contas a receber, o proprietário conseguiu prever exatamente quando cada valor entraria no caixa e passou a planejar melhor suas compras. Em uma oficina mecânica, cada serviço parcelado passou a ser registrado imediatamente. Isso permitiu identificar clientes em atraso e realizar cobranças rapidamente, reduzindo significativamente a inadimplência. Esses exemplos mostram que empresas de qualquer segmento podem obter grandes benefícios simplesmente organizando suas obrigações financeiras. Erros comuns. Um erro muito frequente é registrar apenas os pagamentos realizados e esquecer aqueles que ainda vencerão. Isso faz o empresário acreditar que possui mais dinheiro disponível do que realmente tem. Outro erro é deixar para lançar as informações apenas no final do mês. Com isso, diversas despesas acabam sendo esquecidas. Também é comum confiar apenas na memória para controlar recebimentos. Quando o número de clientes aumenta, torna-se praticamente impossível lembrar de todos os pagamentos pendentes. Outro problema é não acompanhar clientes inadimplentes. Muitos empresários só percebem que um pagamento não foi realizado semanas depois do vencimento. Quanto maior esse atraso, menores são as chances de recuperação do valor. Há ainda quem registre tudo, mas nunca consulte as informações. Controlar contas a pagar e receber só produz resultados quando esses dados são utilizados para planejar e tomar decisões. Boas práticas. Crie o hábito de registrar imediatamente qualquer compromisso financeiro assumido pela empresa. Faça o mesmo com todas as vendas realizadas a prazo. Reserve alguns minutos todos os dias para verificar os próximos vencimentos e recebimentos. Mantenha os dados sempre atualizados. Sempre que um pagamento ou recebimento acontecer, altere sua situação para evitar informações desatualizadas. Negocie prazos com fornecedores antes do vencimento, quando perceber dificuldades futuras. Da mesma forma, acompanhe clientes com pagamentos em atraso de maneira educada e rápida. Por fim, utilize essas informações junto com o fluxo de caixa para ter uma visão completa da situação financeira da empresa. Conclusão. Nesta aula, você aprendeu que controlar contas a pagar e contas a receber vai muito além de organizar boletos e cobranças. Esse controle permite conhecer os compromissos financeiros da empresa, prever entradas e saídas de dinheiro e tomar decisões com muito mais segurança. Você viu que registrar todas as obrigações financeiras, acompanhar os vencimentos e monitorar os recebimentos reduz atrasos, evita multas, diminui a inadimplência e melhora o planejamento financeiro. Também percebeu que esse controle não precisa ser complicado. Com disciplina e uma rotina simples de atualização, qualquer pequeno empresário pode manter suas finanças organizadas e evitar surpresas desagradáveis.
Lembre-se de que empresas financeiramente saudáveis não dependem apenas de vender bem. Elas sabem exatamente quanto precisam pagar, quanto ainda vão receber e quando cada movimentação acontecerá. Ao aplicar esse conhecimento no dia a dia, você terá muito mais controle sobre sua empresa e criará uma base sólida para seu crescimento. Na próxima aula, continuaremos evoluindo na gestão financeira, apresentando novas ferramentas que tornarão a administração do seu negócio ainda mais eficiente.